Imagine viver ao lado de um homem que todos admiravam, um líder religioso, um exemplo de fé e caráter para a comunidade. Mas, por trás da porta da minha casa, longe dos olhares da igreja e dos aplausos dos fiéis, aquele homem se transformava em algo que ninguém imaginaria. Eu sou a irmã Elsa, tenho 80 anos, e hoje vou contar tudo o que vivi ao lado de um pastor que, diante dos outros, pregava o amor de Deus, mas dentro de casa, me fazia viver um verdadeiro inferno. Só continue assistindo se estiver pronto para ouvir uma história real, dolorosa, mas também cheia de coragem, fé e reviravoltas. Porque, no fim, eu descobri que até o lobo mais disfarçado pode ser desmascarado, e a justiça pode vir da forma mais inesperada. Meu nome é Elsa Ferreira dos Santos. Tenho 80 anos completos. Mesmo com o tempo tatuando rugas no meu rosto, minha memória ainda é viva como se tudo tivesse acontecido ontem. Nasci em Alagoinhas, na Bahia, e desde muito nova fui ensinada que mulher de igreja tinha que ser submissa, obediente e aceitar seu destino com fé. Eu acreditava nisso com todas as minhas forças, até o dia que essa fé quase me matou. Conheci o Josafá quando eu tinha 21 anos. Ele era um homem que fazia qualquer igreja lotar. Pastor novo, eloquente, bonito, sempre muito bem vestido e com um jeito calmo de falar que deixava todos hipnotizados. Ele subia no púlpito e falava de perdão, humildade, respeito. Era impossível não se impressionar. Quando ele me escolheu para ser sua esposa, eu me sentia a mulher mais abençoada do mundo. A filha de um lavrador que mal sabia assinar o nome sendo pedida em casamento por um homem culto, viajado, respeitado, aquilo parecia um milagre. Nosso casamento foi simples, mas cheio de emoção. A igreja estava cheia. Todos sorriam, e quando ele segurou minha mão no altar e jurou diante de Deus me amar e proteger, eu juro que acreditei. Eu acreditava em cada palavra dele. A festa durou pouco. E logo depois ele já tinha planos. Mudaríamos de cidade, pois ele havia sido convidado para liderar uma igreja maior em Feira de Santana. Eu deixei minha família, meus amigos, minhas raízes e fui com ele, com o coração cheio de esperança. No começo, ele era gentil. Fazia orações comigo antes de dormir, me chamava de Florzinha de Jeová e me dava beijos na testa. Mas isso durou pouco, muito pouco. A primeira vez que ele me humilhou foi por causa de uma pregação. Eu me atrasei para preparar a roupa dele, e ele ficou furioso. Disse que eu estava querendo envergonhá-lo diante da igreja. Ele não gritou. Ele não me bateu. Mas os olhos dele naquele dia me fizeram sentir como se eu fosse um lixo. Foi a primeira vez que eu percebi que algo estava errado. Com o tempo, o Josafá começou a controlar cada passo meu. Eu só podia sair se fosse para ir à igreja. Não podia usar batom, nem soltar o cabelo. Não podia conversar com irmãos da igreja sem que ele estivesse por perto. Dizia que mulher de pastor tinha que dar o exemplo, que eu não podia ser motivo de escândalo. E, se eu falava qualquer coisa fora do que ele esperava, ele me chamava de endemoninhada. Às vezes, me deixava trancada em casa, dias inteiros. A primeira agressão física aconteceu no 2º ano de casamento. Eu descobri que ele estava recebendo mulheres na casa pastoral quando eu saía para comprar mantimentos. Não eram irmãs da igreja, eram mulheres que vinham de madrugada. Uma delas deixou um brinco cair e eu achei. Quando confrontei ele, ele me deu um tapa tão forte que minha visão ficou escura por alguns segundos. Ele disse: "Você tem sorte que sou homem de Deus. Se não te matava agora mesmo." Depois disso, tudo mudou. Ele se transformava quando estávamos a sós. Começou a me espancar com frequência. Me obrigava a ajoelhar e pedir perdão por desconfiar do ungido do Senhor. E eu, cega pela doutrina, pelo medo, pela vergonha, obedecia. Chorava em silêncio. Às vezes, sangrava em silêncio. Mas no outro dia, eu estava ao lado dele na igreja, sorrindo, com a Bíblia na mão. Todos me admiravam por ser a esposa perfeita. Mal sabiam o inferno que eu vivia. Aos poucos, fui me tornando uma sombra de mim mesma. Eu já não sorria, já não sonhava.
Mas algo dentro de mim começou a mudar quando minha filha nasceu. Ana Paula foi a única luz naquele túnel escuro. Ela nasceu linda, saudável, e por um instante eu pensei que isso mudaria Josafá, que o fato de se tornar pai amoleceria seu coração. Mas foi o contrário. Ele ficou mais violento. Começou a me acusar de estar mais preocupada com a bebê do que com o ministério. Certa noite, eu estava dando de mamar a Ana quando ele entrou furioso no quarto e arrancou a criança dos meus braços. Essa menina vai crescer me respeitando, ou vai virar uma rebelde igual à mãe, gritou ele. Foi aí que eu percebi. Se não fosse por mim, precisava lutar por ela. Por Ana. Eu não queria que minha filha crescesse achando que aquilo era amor, que aquilo era família. Mas como fugir? Como escapar? Ele era respeitado, influente. Quem acreditaria em mim? Eu era só a esposa do pastor. A irmã Elsa, a submissa, a devota, a santa. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Um dos obreiros da igreja, irmão Vicente, percebeu meu olhar triste e veio conversar. Eu relutei, mas acabei contando. Aos prantos, revelei uma parte da verdade. Ele ficou chocado. Disse que Josafá já havia sido acusado de algo parecido em outra congregação, mas tudo foi abafado. Me prometeu que ia me ajudar. E foi assim que a primeira chama da libertação se acendeu, discreta, frágil, mas viva. Nos dias seguintes, comecei a registrar tudo. As marcas no corpo, os horários das agressões, os nomes das mulheres que ele recebia escondido. Vicente me ajudava, trazia uma câmera escondida, me orientava. Era perigoso, mas eu não tinha mais medo. O medo já tinha me matado uma vez. Agora, eu queria justiça. E no fundo do meu coração, eu queria que Deus visse, que ele soubesse que eu ainda tinha fé, mas não na mentira. Nessa época, Ana já tinha 5 anos. E um dia, sem querer, ela viu uma das agressões. Josafá me arrastava pelo cabelo e Ana entrou na sala, chorando, gritando: "Papai, para! Não bate na mamãe!" Ele ficou paralisado. E foi a única vez que vi um pouco de culpa nos olhos dele. Mas aquilo não durou. No dia seguinte, ele fez jejum público, dizendo que o diabo tinha tentado entrar em sua casa e que ele venceu pela oração. Todos aplaudiram. E eu assistia tudo da última fileira, com a alma em pedaços. Mas a história não termina aqui. Muito pelo contrário. O que estava por vir ia abalar não só a nossa casa, mas toda a igreja. E, finalmente, a verdade começaria a sair das sombras. Depois daquela noite em que minha filha Ana testemunhou a violência, algo dentro de mim mudou de vez. Eu não era mais só uma esposa ferida tentando sobreviver. Eu era mãe. E mãe de verdade não abaixa mais a cabeça quando o perigo ameaça o seu filho. O Josafá, com toda sua pose de pastor santo, não fazia ideia de que o inferno que ele me fazia viver estava prestes a virar contra ele. E foi nesse ponto que minha fé, a verdadeira fé, deixou de ser silêncio e virou ação. O irmão Vicente foi fundamental nessa etapa. Ele começou a me ensinar a usar a câmera escondida, que ficava entre os livros da estante do nosso quarto. A cada agressão, cada xingamento, cada humilhação, eu gravava. E mesmo chorando, mesmo com medo, eu guardava as provas. Não eram só vídeos. Comecei a anotar datas, guardar roupas rasgadas, tirar fotos dos hematomas. Passei a escrever tudo como se estivesse montando um dossiê, e estava. Porque se um dia alguém duvidasse de mim, eu mostraria o que ninguém via por trás da capa de santidade do meu marido. Mas não era só o medo dele que me assombrava. Era o medo do julgamento. A vergonha, o escândalo, porque expor Josafá não era só enfrentar um homem, era enfrentar uma estrutura. Ele tinha amigos influentes na igreja, políticos que o elogiavam e era convidado para pregar em conferências em todo o estado. Eu sabia que se eu denunciasse sem provas, iam me chamar de louca, de rebelde, talvez até de endemoninhada. Eu precisava ser estratégica e precisava de aliados. Foi então que encontrei algo inesperado. Um bilhete, escondido dentro de uma das bíblias que ele usava no púlpito.
Era uma carta escrita por uma jovem chamada Mirella, uma irmã da igreja. Ela dizia que não aguentava mais os encontros forçados com o pastor e que, se algo acontecesse com ela, que Deus a perdoasse. Aquilo me gelou por dentro. Mirella tinha apenas 19 anos. Era uma das meninas que ajudava no grupo de louvor. Sempre foi tímida, sempre me tratou com respeito. E agora eu sabia. Josafá também a violentava. Aquela carta foi o estupim. No dia seguinte, procurei Mirella. Ela chorou muito quando eu mostrei o bilhete. Disse que tinha escrito numa tentativa desesperada de deixar algum rastro. Josafá havia prometido que se ela contasse para alguém, ele destruiria a família dela. Mas agora, vendo que eu também era vítima, ela topou me ajudar. E com ela, vieram outras. Mais 3 jovens da igreja confessaram abusos parecidos. E cada uma com medo, com vergonha, com marcas diferentes, mas todas com a mesma dor no olhar. Com o apoio de Vicente e dessas jovens, organizamos um plano. Juntamos provas, fizemos cópias das gravações, registramos tudo em cartório. Eu entrei em contato com uma jornalista local que já havia denunciado casos de abuso em instituições religiosas. Ela topou nos ajudar, mas com uma condição. Tudo tinha que ser feito com segurança. Não dava para expor nada antes de garantir proteção às vítimas. E, principalmente, a Ana. Minha filha era minha prioridade. Nos dias seguintes, vivi com um peso no peito que parecia não caber no meu corpo. Josafá, como sempre, estava nos púlpitos, nos cultos, nas rádios, pregando sobre família, sobre respeito, sobre o papel da mulher. Um verdadeiro show de hipocrisia. Mas eu já não me calava mais. Por dentro, eu queimava de coragem. E por fora, fingia, como sempre fiz. Mas agora, por pouco tempo. E então, chegou o dia. Era um domingo. Igreja lotada. Ele iria pregar sobre pecados ocultos que destroem o lar. Ironia do destino. Vicente foi ao púlpito antes dele e pediu 5 minutos para dar um testemunho importante. Josafá não desconfiou de nada. Vicente, com a voz firme, disse: "Hoje vamos falar de pecados ocultos. E não dos fiéis, mas do pastor." Um silêncio mortal tomou a igreja. As pessoas ficaram imóveis. Eu, sentada na segunda fileira com Ana no colo, tremia dos pés à cabeça. Vicente então começou a exibir os vídeos em um telão improvisado. Cenas do Josafá humilhando, batendo, gritando comigo. Vozes de outras vítimas contando os abusos. Prints de mensagens indecentes. Um verdadeiro escândalo. Gritos, choros, pessoas saindo da igreja sem acreditar no que viam. Josafá tentou correr, tentou tomar o microfone, mas já era tarde. A polícia entrou pela porta dos fundos com o mandado de prisão em mãos. E diante de todos, o pastor caiu de joelhos, mas não em oração. Caiu algemado. Na delegacia, ele tentou se justificar. Disse que era tudo armação, que eu estava possuída, que eu queria destruir seu ministério. Mas as provas falavam mais alto. E as vítimas também. Eu, finalmente, tive voz. Pela primeira vez em 20 anos, falei como mulher, como ser humano, como mãe. E falei tudo, sem chorar, sem hesitar. Porque naquele momento eu não era mais a esposa do pastor. Eu era a mulher que sobreviveu ao inferno e trouxe a luz para dentro das trevas. Mas essa história ainda não acabou. O que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. A igreja, dividida. A comunidade, em choque. E Josafá enfrentaria muito mais do que a justiça dos homens. Porque o que estava por vir, ninguém poderia prever. Quando Josafá foi levado pela polícia, uma parte de mim queria desabar. Não de tristeza, mas de alívio. Eu finalmente estava livre, ou pelo menos, começando a estar. Mas o que eu não esperava era o que viria depois. A prisão do santo homem de Deus virou manchete em todos os jornais do estado. Sites, rádios, até programas nacionais começaram a cobrir o caso. As pessoas não conseguiam entender como o pastor carismático, respeitado, querido,
podia ter feito tudo aquilo. E então começaram a surgir os dois lados, os que me apoiavam e os que me odiavam. Na segunda-feira após a prisão, recebi a primeira ameaça. Um bilhete deixado na porta da minha casa. Você destruiu um servo de Deus. Vai pagar por isso. Senti as pernas falharem, mas não recuei. Eu sabia que aquilo ia acontecer. A idolatria é uma cegueira perigosa. Muitos preferem acreditar numa mentira bonita do que encarar uma verdade dolorosa. E Josafá, mesmo preso, ainda tinha defensores. Gente que dizia que era ataque do inimigo ou perseguição espiritual. A igreja onde ele pregava se dividiu. Parte dos membros abandonaram o local. Outros, revoltados, exigiram investigações profundas. E um grupo mais fanático passou a me tratar como herege. Tive que sair da casa pastoral com Ana. Fomos abrigadas por Mirella e sua mãe, que também estavam sendo protegidas pela polícia. A jornalista que nos ajudou começou a receber ameaças também. Mas ela não recuou. Pelo contrário, fez uma série de reportagens que revelaram ainda mais podres do Josafá. E aí vieram as outras denúncias. Uma ex-funcionária dele, que trabalhou como doméstica anos antes, revelou que também foi violentada e obrigada a manter silêncio. Uma adolescente de outra cidade contou que ele tentou tocá-la num acampamento de jovens. Com o tempo, o que antes era uma suspeita virou um escândalo nacional. O pastor monstro, como passou a ser chamado, começou a perder aliados. Até mesmo pastores que o apoiavam passaram a se calar. A verdade estava mais forte do que os muros da religião. Mas não pense que foi fácil. Eu tive que prestar dezenas de depoimentos. Fui analisada por psicólogos, questionada por promotores, enfrentada por advogados arrogantes que tentavam me pintar como uma mulher instável, rancorosa, vingativa. Josafá, mesmo preso, tentou manipular tudo. Usou seus contatos, contratou um dos melhores advogados da região. Tentaram desacreditar meu testemunho, insinuar que eu inventei tudo para ganhar fama ou dinheiro. Foi humilhante, doloroso, mas eu fui até o fim. O julgamento demorou quase 2 anos. Durante esse tempo, eu reconstruí minha vida aos poucos. Ana fazia terapia, e eu também. Comecei a frequentar uma outra igreja, simples, pequena, onde encontrei acolhimento verdadeiro. Pela primeira vez, conheci líderes que pregavam com humildade, que viviam o que falavam. E foi ali que comecei a entender que Deus nunca esteve naquele homem, que o meu sofrimento não era castigo, mas consequência do fanatismo, da cegueira, da omissão. No dia do julgamento final, o fórum estava lotado. Havia imprensa, manifestantes, gente que queria me apoiar e gente que ainda achava que Josafá era inocente. Ele entrou na sala de audiência algemado, mas com a cabeça erguida, como se fosse uma vítima. Quando me viu, me olhou com ódio. Um ódio silencioso, covarde, que eu conhecia muito bem. Mas agora, ele não podia mais me tocar. Eu não era mais sua presa. Era sua acusadora. O juiz ouviu todos os testemunhos. As gravações foram apresentadas. As cartas das vítimas. Os laudos médicos. Foi um processo longo, cansativo, mas necessário. Em determinado momento, o advogado de defesa tentou alegar que Josafá sofria de transtornos mentais. Tentou usar a fé como desculpa, mas foi inútil. As provas eram irrefutáveis. As marcas no meu corpo, as palavras nas gravações, os relatos de outras mulheres, tudo estava diante da justiça. Quando o juiz deu a sentença, eu chorei. Mas dessa vez, foi diferente. Josafá foi condenado a 27 anos de prisão por agressão, abuso psicológico, violência sexual e coação de testemunha. Ele ainda tentou recorrer, mas foi mantido preso preventivamente. Enquanto o algemavam novamente, vi no rosto dele o desespero de quem perdeu o controle. Ele não era mais o intocável. Não era mais o ungido do Senhor. Era só um criminoso respondendo pelos seus atos. Nos dias seguintes, recebi mensagens de mulheres de outras cidades. Mulheres que, inspiradas pela minha coragem, começaram a contar suas próprias histórias.
Algumas denunciaram pastores, outras, maridos. Outras ainda estavam tentando criar forças para sair do ciclo de violência. E ali, eu entendi que minha dor serviu para algo, que minha história poderia salvar outras vidas. Mas mesmo com a condenação, a luta não acabou. O trauma ficou em mim, em Ana, nas outras vítimas. E reconstruir a dignidade não é fácil, mas é possível. E a liberdade? A liberdade tem um gosto que nenhuma religião falsa pode oferecer. Mas o que aconteceu com Ana? E comigo depois de tudo isso? A vida nos reservava ainda mais surpresas. Porque a verdade, quando finalmente é liberta, sempre traz luz onde antes só havia escuridão. Depois da condenação de Josafá, eu não voltei imediatamente a sorrir. As pessoas acham que quando o agressor é preso, tudo se resolve como num passe de mágica, mas não é bem assim. O corpo pode se livrar da presença física, mas a alma carrega marcas mais profundas. As palavras que ele dizia ainda ecoavam dentro de mim. Os olhares de desprezo, os tapas, os silêncios forçados, a humilhação velada. Por anos, eu me sentia uma sombra do que já foi. E agora, mesmo livre, eu precisava me reinventar. Mas como fazer isso aos quase 80 anos de idade? Foi Ana quem me deu a primeira faísca de força. Ela, tão pequena, tão inocente, começou a se desenvolver de uma maneira surpreendente. Era como se, livre da presença do pai, ela florescesse. Voltou a brincar, a rir, a fazer perguntas. Uma vez, enquanto eu penteava seu cabelo, ela olhou nos meus olhos e disse: "Mamãe, agora a senhora está feliz." Eu não respondi com palavras. Apenas a abracei com tanta força, como se aquele momento fosse meu novo nascimento. Sim, eu estava começando a ser feliz de verdade. Pela primeira vez em décadas. Comecei a participar de rodas de apoio a mulheres vítimas de violência. No início, eu não conseguia falar muito. Chorava mais do que tudo. Mas, com o tempo, outras vozes me ajudaram a fortalecer a minha. Mulheres mais novas, mais velhas, com histórias tão tristes quanto a minha. Cada uma com sua dor, mas todas com o mesmo desejo: recomeçar. E ali, naquela sala simples, sem púlpitos, sem paletós caros, sem falsidade, eu vi Deus de verdade. Não o Deus do medo que Josafá pregava, mas o Deus da empatia, do cuidado, da justiça verdadeira. Fui chamada por uma ONG que lutava contra abusos religiosos. Eles queriam que eu contasse minha história em um congresso. Eu hesitei. Tinha vergonha. Tinha medo de ser reconhecida, julgada. Mas a coordenadora me disse algo que jamais esqueci. Dona Elsa, sua voz pode impedir que outras mulheres vivam o que a senhora viveu. Sua história é arma contra o silêncio. E eu fui. Naquela noite, pela primeira vez, contei tudo em público, do início ao fim, sem esconder nada. E ao terminar, o silêncio na sala foi quebrado por aplausos e lágrimas. Depois disso, minha história se espalhou ainda mais. Fui convidada para programas de TV, entrevistas em rádio, canais na internet. Muitos me tratavam como uma heroína, mas eu sempre deixava claro: não sou heroína, sou sobrevivente. Porque o que fiz foi necessário. E qualquer mulher que ama e luta por sua vida e pela de seus filhos é capaz de se levantar. Não foi coragem que me salvou. Foi o instinto de não deixar o mal vencer. Mas como toda história de reconstrução, também enfrentei recaídas. Tive noites em que acordei suando, gritando, achando que Josafá estava de volta. Teve um dia que passei mal ao ouvir uma música que ele costumava cantar nos cultos. Até hoje, tenho dificuldade de entrar em certas igrejas. O cheiro, o ambiente, os bancos, tudo me leva de volta. Mas cada vez que enfrento esses fantasmas e permaneço em pé, eu me dou conta de que sou mais forte do que pensei. Ana começou a desenhar. Era o jeito dela de processar tudo. Suas primeiras ilustrações eram tristes, uma casa cinza, uma mulher chorando. Mas depois de um tempo, seus desenhos mudaram. Apareciam flores, mãos dadas, céu azul.
E um dia, ela me mostrou um desenho de nós duas sorrindo e escreveu embaixo: eu e minha mamãe livres. Aquilo me desmontou. Eu percebi que o que construímos, mesmo com tanta dor, era maior do que qualquer destruição que ele causou. E que minha filha teria a chance de crescer sem medo. Com o passar dos meses, consegui um pequeno emprego numa associação de apoio social. Ajudava outras mulheres com informações jurídicas, orientações, acolhimento. Era pouco, mas me dava propósito. E ali me sentia viva. Não mais como a esposa do pastor, mas como Elsa. Só Elsa. Uma mulher que, aos 80 anos, descobriu que a vida ainda pode recomeçar. Até que um dia, recebi uma carta. Era dele, de Josafá, escrita de dentro do presídio. Uma folha amassada, com uma caligrafia que eu reconheceria até de olhos fechados. Ele dizia que estava arrependido, que havia reencontrado Deus na prisão, que me perdoava. Sim, ele me perdoava pelas traições. Disse que entendia minha fraqueza e que ainda me amava. Eu li aquela carta em silêncio. E depois que terminei, queimei. Porque aquele papel era mais uma prisão que ele tentava me impor. Mas ali, naquele ato, eu finalizei um ciclo. Mas o destino ainda tinha mais reviravoltas guardadas. Porque alguém do passado estava prestes a reaparecer. E mudar, mais uma vez, tudo que eu achava que estava em paz. Já fazia quase um ano desde a prisão de Josafá. Eu e Ana estávamos finalmente em paz. Morávamos num lugar simples, mas cheio de vida. As paredes agora carregavam risos, desenhos coloridos e o cheiro gostoso do bolo que eu gostava de fazer nos domingos. Tudo parecia estar nos trilhos, e eu acreditava que nada mais me surpreenderia. Mas é exatamente quando a gente pensa que a vida se acalmou que ela decide nos colocar à prova mais uma vez. Numa manhã chuvosa, enquanto organizava umas roupas para doação, alguém bateu à minha porta. Não era uma batida forte, mas firme, ritmada, como se quem estivesse ali soubesse exatamente o que queria. Quando abri, meu coração disparou. Diante de mim estava Elias. Um homem que eu não via há mais de 40 anos. E não era qualquer homem. Elias foi o meu primeiro amor, antes mesmo de Josafá existir na minha vida. Ele foi arrancado de minha força por imposição do meu pai, que dizia que ele não era homem de Deus. E ali, de pé, com os cabelos grisalhos e olhos marejados, ele dizia: Elsa, eu te procurei a vida inteira. Meu mundo girou. Eu não sabia se chorava, se sorria ou se fechava a porta e fingia que era imaginação. Mas o que fiz foi o mais simples. Dei um passo para trás e disse: Entra. Sentamos. Conversamos por horas. Ele me contou que depois que nos separaram, tentou me procurar, mas minha família havia se mudado. Acabou se casando. Teve filhos, ficou viúvo. E, anos depois, quando viu minha história na TV, reconheceu meu rosto. Disse que chorou vendo tudo que eu passei e que não podia descansar sem me ver, sem saber se eu estava viva, se ainda era aquela Elsa de olhos firmes e alma doce. Eu mal conseguia acreditar. Era como se o passado, aquele que foi interrompido sem explicação, tivesse voltado para dizer: você ainda pode viver. A gente começou a se falar com frequência. Primeiro por telefone, depois com visitas. Ana, no início, ficou desconfiada. Era normal. Mas com o tempo, ela também se afeiçoou. Ele era paciente, carinhoso com ela, respeitoso comigo. Nunca forçou nada. Só estava ali, presente, com calma e verdade. E isso, depois de tudo que vivi, era raro e precioso. Mesmo assim, eu lutei contra a culpa. Parte de mim ainda se sentia como a mulher do pastor. Como se amar de novo fosse trair uma história, por mais dolorosa que ela tivesse sido. Mas uma amiga do grupo de apoio me disse algo que nunca esqueci. Você não está traindo nada, Elsa. Você está permitindo que o amor te cure. E era verdade. Não era sobre apagar o passado. Era sobre escolher o que eu queria levar comigo dali em diante. Elias me levou para conhecer a cidade onde ele morava. Pequena, tranquila, cheia de natureza. E me fez um convite.
Elsa, vem viver comigo o que a gente não pôde viver antes. Eu chorei. Chorei como uma menina que reencontra o que perdeu. Mas também chorei como uma mulher que sobreviveu ao terror, ao silêncio, às correntes. E naquele dia, eu aceitei. Não para fugir da minha história, mas para continuar escrevendo uma nova. Nos mudamos alguns meses depois. Eu, Eliana. Começamos uma vida simples. Aos poucos, sem pressa. Voltei a plantar minhas ervas no quintal. Voltei a cozinhar com amor, e não mais por obrigação. Voltei a caminhar de mãos dadas com alguém que me olhava com respeito. E Ana floresceu ainda mais. Na escola nova, fez amigos, voltou a sonhar alto. E quando me disse que queria ser psicóloga para ajudar crianças que passam o que ela passou, eu soube que o ciclo da dor estava, enfim, sendo quebrado. Mas eu sabia que ainda havia algo a fazer. Contar essa história. Não só para as câmeras ou nos congressos, mas escrever de verdade. Registrar. Deixar um legado. E foi assim que nasceu o meu livro. Intitulei A Verdade que Mora no Silêncio. Nele, contei tudo. Desde a menina apaixonada até a mulher que ousou viver depois do inferno. O livro foi lançado com o apoio de uma editora voltada a histórias de superação. E cada mensagem que recebo, cada mulher que me diz você me deu coragem, me lembra que nenhuma dor foi em vão. Hoje, eu olho para trás sem raiva. Com cicatrizes, sim, mas com orgulho. Porque eu renasci. Porque eu escolhi viver. Porque eu aprendi que fé não se mede pelo volume da voz no púlpito, mas pela capacidade de amar, de cuidar, de proteger. E se você me perguntar hoje quem é Elsa, eu direi: sou mulher, sou mãe, sou amor, sou força. E principalmente, sou livre. Agora, eu convido você a refletir sobre a sua própria história. O que você tem tolerado em nome de uma fé distorcida? Quais correntes você ainda carrega? Não espere a vida te arrancar tudo para então renascer. Se liberte agora, porque ninguém nasceu para viver em silêncio. A verdade pode doer, mas é ela que nos cura. E se essa história tocou seu coração, se em algum momento você sentiu que podia ser você, sua mãe, sua irmã ou sua filha, então não deixe esse vídeo acabar em silêncio. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu comentário, sua história, seu desabafo. Aqui, ninguém te julga. Aqui, você é ouvida. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique com a gente, porque cada vídeo aqui é um grito contra o silêncio, um passo rumo à liberdade, uma mão estendida para quem ainda vive no escuro. Você não está sozinha. Nunca esteve. E juntas, nós somos mais fortes.